Discurso sobre o colonialismo, por Aimé Césaire, capítulo 2. Haveria que se estudar em primeiro lugar como a colonização trabalha para descivilizar o colonizador, para embrutecê-lo no sentido literal da palavra, para degradá-lo, para despertar seus recônditos instintos em prol da cobiça, a violência, o ódio racial, o relativismo moral. E haveria que mostrar depois que cada vez que no Vietnã se corta uma cabeça e se arrebenta um olho, e na França se aceita. Que cada vez que se viola uma menina, e na França se aceita. Cada vez que se tortura um malgache, e na França se aceita. Haveria que se mostrar que quando tudo isso acontece, se está verificando uma experiência da civilização que pesa por seu peso morto. Se está produzindo uma regressão universal, se está instalando uma gangrena, se está estendendo um foco infeccioso e que depois de todos esses tratados violados e todas essas mentiras propagadas, de todas essas expedições punitivas toleradas, de todos esses prisioneiros manietados e interrogados, de todos esses patriotas torturados, depois desse orgulho racial estimulado, dessa jactância desfraudada, o que encontramos é o veneno instilado nas veias da Europa e o progresso lento, porém seguro, do enselvageamento do continente. Então, um belo dia, a burguesia despertada por um golpe formidável que lhe é devolvido. A Gestapo age com afinco. As prisões se enchem, os torturadores inventam, sutilizam, discutem sobre os instrumentos de tortura. Nos assombramos, nos indignamos, dizemos: que curioso, porém, bah, é o nazismo, já passará. E esperamos. Nós esperançamos e calamos a nós mesmos a verdade, que é uma barbárie, porém a barbárie suprema, a que coroa, a que resume a cotidianidade das barbáries, que é o nazismo, sim, porém, contudo, antes de ser a vítima, fomos seu cúmplice, que apoiamos esse nazismo antes de padecê-lo, o absolvemos, fechamos os olhos diante dele, o legitimamos, porque até então só havia aplicado aos povos não europeus. A este nazismo cultivamos. Somos responsáveis por ele, e ele brota, penetra, goteja, antes de engolir em suas águas avermelhadas a civilização ocidental e cristã por todas as fissuras desta. Sim, valeria a pena estudar clinicamente, com detalhe, as formas de atuar de Hitler e do hitlerismo, revelar-lhe ao muito distinto, muito humanista, muito cristão burguês do século XX, que leva consigo um Hitler e que o ignora, que Hitler o habita, que Hitler é seu demônio, que, se o vitupera, é por falta de lógica e que, no fundo, o que não é perdoável em Hitler não é o crime em si, o crime contra o homem. Não é a humilhação do homem em si, senão um crime contra o homem branco. É a humilhação do homem branco e haver aplicado na Europa procedimentos colonialistas que até agora só concerniam aos árabes da Argélia, aos culis da Índia e aos negros da África. E esta é a grande reprovação que eu faço ao pseudo-humanismo. Haver socavado por muito tempo os direitos do homem, tido deles e ainda ter uma concepção estreita e dividida, incompleta e parcial, e no final das contas, sordidamente racista. Falei muito de Hitler, o merece. Permite ver com amplitude e captar que a sociedade capitalista, em seu estado atual, é incapaz de fundamentar um direito das pessoas ao mesmo tempo que se mostra impotente para fundar uma moral individual. Queira-se ou não, ao final do beco sem saída da Europa, quero dizer da Europa de Adenauer, de Schuman, de Bidal e de alguns outros, está Hitler. Ao fim do capitalismo, desejo de perpetuar-se, está Hitler. No final do humanismo formal e da renúncia filosófica, está Hitler. E, por conseguinte, uma das suas frases se me impõe, abre aspas, nós aspiramos não à igualdade, mas à dominação. O país de raça estrangeira deverá converter-se num país de servos, de jornaleiros agrícolas ou de trabalhadores industriais.
Não se trata de suprimir as desigualdades entre os homens, mas de ampliá-las e fazer delas uma lei. Fecha aspas. Isso soa claro, altivo, brutal e nos instala em pleno selvagerismo vociferante. Porém, descemos um degrau. Quem fala? Envergonha-me dizer. É o humanista ocidental, o filósofo, entre aspas, idealista, que se chama Renan, é um acaso, que se extraiu de um livro intitulado La Réforme intellectuelle et morale, que tenha sido escrito na França após uma guerra em que a França havia desejado como a guerra do direito contra a força. Isso diz muito a respeito dos costumes burgueses. Abre aspas. A regeneração das raças inferiores ou convertidas em bastardas pelas raças superiores está na ordem providencial da humanidade. O homem do povo é quase sempre entre nós um nobre desclassado. Sua mão pesada está melhor feita para manejar a espada que o instrumento servil. Mais que trabalhar, escolhe lutar, ou seja, regressa ao seu estado inicial. Regere império populus, eis nossa vocação. Voltem essa devoradora atividade sobre países que, como a China, solicitam a conquista estrangeira. Faz dos aventureiros que perturbam a sociedade europeia um ver sacrum, um enxame como aqueles dos francos, lombardos, normandos, e cada um estará em seu papel. A natureza conformou uma raça de operários, a raça chinesa, com uma destreza manual maravilhosa, desprovida de qualquer sentimento de honra. Governai-a com justiça, arrancando dela para um bem-estar de um tal governo, um amplo dote em benefício da raça conquistadora, e estará satisfeita. Uma raça de trabalhadores do campo, os negros. Seja com eles bondosos e humanos, e tudo estará em ordem. Uma raça de amos e soldados, a raça europeia. Reduzir esta nobre raça a trabalhar no calabouço como negros e chineses, e essa se rebelará. Todo rebelde é, mais ou menos entre nós, um soldado que frustrou sua vocação. Um ser feito para a vida heróica e que vós empregais para uma faina contrária à sua raça. Mau operário, demasiado bom soldado. Agora bem, a vida que subleva a nossos trabalhadores fará feliz a um chinês, a um fela, a seres que não são absoluto militares. Que cada um faça aquilo para o qual está talhado e tudo irá bem. Fecha aspas. Hitler? Rosenberg? Não, Renan. Porém, baixamos um grau a mais. E desta vez é político locaz. Quem protesta? Ninguém que eu saiba. Quando o senhor Albert Sarrault, falando aos alunos da escola colonial, lhes ensina que seria puéril opor às empresas europeias de colonização, abre aspas, um pretenso direito de ocupação e outro qualquer direito feroz de isolamento que eternizariam a vã possessão de riquezas sem uso em mãos incapazes. Fecha aspas. E quem se indigna ao escutar o reverendo Padre Bard assegurar que os bens deste mundo, abre aspas, se permanecessem indefinidamente repartidos, como estariam sem a colonização, não responderiam nem aos desígnios de Deus, nem às justas exigências da coletividade humana. Fecha aspas. Porque, como afirma seu irmão no cristianismo, o reverendo Padre Miller, abre aspas, a humanidade não deve, não pode tolerar que a incapacidade, a desídia, a preguiça dos povos selvagens deixem indefinidamente sem uso as riquezas que Deus lhes confiou com a missão de pô-las ao serviço do bem de todos. Fecha aspas. Ninguém. Quero dizer, nenhum escritor autorizado, nenhum acadêmico, nenhum pregador, nenhum político, nenhum cruzado do direito e da religião, nenhum defensor do ser humano. E, no entanto, pela boca dos Sarrault e dos Bard, dos Miller e dos Renan, pela boca de todos aqueles que julgavam e julgam lícito aplicar aos povos não europeus e em benefício das nações mais fortes e melhor equipadas, uma espécie de expropriação por razões de utilidade pública, já era Hitler quem falava.
Aonde quero chegar? A essa ideia que ninguém coloniza inocentemente, que tampouco ninguém coloniza impunemente, que uma nação que coloniza, que uma civilização que justifica a colonização, e, portanto, a força já é uma civilização enferma, moralmente ferida, que irresistivelmente, de consequência em consequência, de negação em negação, é que chama a seu Hitler, quero dizer, seu castigo. Colonização, cabeça de ponte da barbárie em uma civilização da qual pode chegar a qualquer momento a pura e simples negação da civilização. Assinalei na história das expedições coloniais certos traços que se tem com todo detalhe em outra sede. Isso parece não haver agradado a todo mundo. Parece que isso é tirar velhos esqueletos do armário? Certamente. Acaso era inútil citar o coronel de Montagnac, um dos conquistadores da Argélia? Abre aspas. Para expulsar as ideias que me assaltam algumas vezes, faço cortar cabeças. Não cabeças de alcachofra, mas realmente cabeças de homens. Fecha as aspas. Acaso convenha negar o uso da palavra ao conde de Harrison? Abre aspas. É verdade que trazemos um barril cheio de orelhas colhidas, par por par dos primeiros amigos ou inimigos. Fecha aspas. Era necessário recusar-se o direito a fazer sua profissão de fé bárbara a Saint Arnaud? Abre aspas. Nós devastamos, queimamos, saqueamos, destruímos as casas e as árvores. Fecha aspas. Haveria que impedir ao Marechal Bugadou que sistematizara tudo isso em uma audaz teoria e reivindicara seus grandes ancestrais? Abre aspas. Necessita-se uma grande invasão na África que se pareça ao que faziam os francos, ao que faziam os godos. Fecha aspas. Era necessário, enfim, atirar às névoas do esquecimento o fato militar memorável do comandante Gerard e calar-se sobre a tomada de Ambique, uma cidade que, a bem da verdade, nunca sonhou com defender-se. Abre aspas. Os atiradores não tinham ordem de matar a não ser aos homens, porém ninguém os deteve. Embriagados pelo odor do sangue, não deixaram viver nenhuma mulher e nenhuma criança. Ao final da tarde, sob a ação do calor, se levantou uma pequena bruma. Era o sangue de 5.000 vítimas, a sombra da cidade que se evaporava ao entardecer. Fecha aspas. São verdadeiros ou não esses fatos? E as voluptuosidades sádicas e os inefáveis gozos que estremecem a carcaça a Lote, quando pôde ver com seus olhos gêmeos um bom massacre de anamitas. Verdadeiro ou falso? E se esses fatos são reais, uma vez que ninguém tem o poder de negá-los, de cercear para minimizar o ocorrido, que esses cadáveres não provam nada? Se de minha parte recordei alguns detalhes dessas horríveis carnificinas, não é de nenhuma maneira por deleite sombrio, mas porque penso que não nos desfaremos tão facilmente dessas cabeças de homens, dessas colheitas de orelhas, dessas casas queimadas, dessas invasões godas, deste sangue que fumega, dessas cidades que se evaporam no fio da espada. Esses fatos provam que a colonização, repito, desumaniza o homem, mesmo o mais civilizado. Que a ação colonial, a empreitada colonial, a conquista colonial, fundada sobre o desprezo do homem nativo e justificada por esse desprezo, tende inevitavelmente a modificar aquele que a empreende, que o colonizador, ao habituar-se a ver no outro a besta, ao exercitar-se em tratá-lo como besta para acalmar sua consciência, tende objetivamente em transformar-se ele próprio em besta. Esta ação, esse golpe devolvido pela colonização, era importante assinalar. Parcialidade? Não. Houve um tempo em que se sentia vaidade por esses mesmos fatos e que, seguro do futuro, não se fazia rodeio aos contá-los. Uma última citação de um tal Carl Seeger, autor de um Essai sur la colonisation. Abre aspas. Os países novos são um vasto campo aberto para as atividades individuais,
violentas, que nas metrópoles enfrentariam com certos preconceitos, com uma concepção sábia e regulada da vida, mas que podem desenvolver-se livremente nas colônias e, portanto, afirmar melhor seu valor. Assim, as colônias podem servir até certo ponto de válvula de segurança à sociedade moderna. Essa utilidade, mesmo que fosse a única, é imensa. Na verdade, existem taras que ninguém pode reparar e que nunca terminam de expiar-se. Porém, falemos dos colonizados. Vejo claramente o que a colonização destruiu. As admiráveis civilizações dos astecas e dos incas, das quais nem Detherding, nem a Royal Dutch, nem a Standard Oil me consolaram jamais. Vejo bem aquelas civilizações condenadas a desaparecer, nas quais a colonização introduziu um princípio de ruína. Oceania, Nigéria, Nyasaland. Vejo mesmo claramente o que ela aportou. Segurança, cultura, juridicidade. Apesar de tudo, olho e vejo, em todos os lugares onde existe colonizadores e colonizados, frente a frente, a força, a brutalidade, a crueldade, o sadismo, o golpe e, como paródia, a formação cultural, a fabricação apressada de alguns milhares de funcionários subalternos, de empregados domésticos, de artesãos, de empregados de comércio e dos intérpretes necessários para o bom funcionamento dos negócios. Falei de contato. Entre colonizador e colonizado, só há lugar para o trabalho forçado, para a intimidação, para a pressão, para a polícia, para o tributo, para o roubo, para a violação, para a cultura imposta, para o desprezo, para a desconfiança, para o silêncio dos cemitérios, para a presunção, para a grosseria, para as elites descerebradas, para as mais envilecidas. Nenhum contato humano, somente relações de dominação e de submissão que transformam o homem colonizador em vigilante, em suboficial, em feitor, em anteparo e ao homem nativo em instrumento de produção. Cabe-me agora levantar uma equação. Colonização igual a coisificação. Ouço a tempestade. Falam-me de progresso, de realizações, de enfermidades curadas, de níveis de vida acima deles mesmos. Eu falo de sociedades esvaziadas delas mesmas, de culturas pisoteadas, de instituições minadas, de terras confiscadas, de religiões assassinadas, de magnificências artísticas aniquiladas, de extraordinárias possibilidades suprimidas. Refutam-me com fatos, estatísticas, quilômetros de rodovias, de canais, de ferrovias. Eu falo de milhares de homens sacrificados na construção da linha férrea da Congo Ocean. Falo daqueles que no momento em que escrevo estão cavando com suas mãos ao porto de Abidjan. Falo de milhões de homens desarraigados de seus deuses, de sua terra, de seus costumes, de sua vida, da dança, da sabedoria. Falo de milhões de homens aos quais sabiamente se lhes inculcou o medo, o complexo de inferioridade, o temor, o pôr-se de joelhos, o desespero, o servilismo. Obscurecem-me com toneladas exportadas de algodão ou cacau, com hectares plantados de oliveiras ou de uvas. Eu falo de economias naturais, harmoniosas e viáveis, economias na medida do nativo, desorganizadas. Falo de hortas destruídas, de subalimentação instalada, de desenvolvimento agrícola orientado unicamente em benefício das metrópoles, de saques de produtos, de saques de matérias-primas. Jactam-se da supressão dos abusos. Eu também falo de abusos. Porém, para dizer que aos antigos tão reais foram superpostos outros igualmente detestáveis. Falam-me de tiranos locais devolvidos à razão.
Porém, eu constato que, em geral, o que acontece é reaproveitamento dos tiranos. Entre os novos aos antigos e vice-versa, se estabeleceu, em detrimento dos povos, um circuito de bons serviços e de cumplicidade. Falam-me de civilização, eu falo de proletarização e de mistificação. De minha parte, eu faço apologia sistemática das civilizações para-europeias. Cada dia que passa, cada denegação de justiça, cada repressão policial, cada reivindicação operária, afogada em sangue, cada escândalo sufocado, cada expedição punitiva, cada ônibus da Companhia Republicana de Seguridade, cada policial e cada miliciano, nos faz sentir o preço de nossas ancestrais sociedades. Eram sociedades comunitárias e não para alguns poucos. Eram sociedades não só anticapitalistas, como foi dito, mas também anticapitalistas. Eram sociedades democráticas, sempre. Eram sociedades cooperativas, sociedades fraternais. Eu faço apologia sistemática das sociedades destruídas pelo imperialismo. Elas eram o fato, não tinham nenhuma pretensão de ser a ideia. Não eram, apesar dos seus defeitos, nem detestáveis, nem condenáveis. Contentavam-se com ser. Nem a palavra derrota, nem a palavra transfiguração tinham sentido diante delas. Conservavam intacta a esperança. Apesar de que essas sejam as únicas palavras que se pode aplicar com toda a honestidade, as empresas europeias fora da Europa, meu único consolo é que as colonizações passam, que as nações só dormitam por algum tempo e que os povos permanecem. Ao afirmar isto, parece que em alguns meios se finge descobrir em mim um inimigo da Europa e um profeta do retorno ao passado anti-europeu. Eu disse, e isso é muito diferente, que a Europa colonizadora enxertou o abuso moderno na antiga injustiça, o odioso racismo na velha desigualdade. Se quer julgar minhas intenções, sustento que a Europa colonizadora é desleal quando legitima a posteriori a ação colonizadora, aduzindo os evidentes progressos materiais realizados em certos domínios sob o regime colonial. Porque a mudança brusca é sempre possível, tanto na história como em qualquer outro âmbito. Que ninguém sabe a que estágio de desenvolvimento material chegariam estes mesmos países sem a intervenção europeia, que o equipamento técnico e a reorganização administrativa, em uma palavra, a europeização da África ou da Ásia, não estavam ligadas necessariamente como prova ou exemplo japonês à ocupação europeia, que a europeização dos continentes não europeus podia ter sido feita de outro modo, sem que fora sob a bota da Europa. Que este movimento de europeização estava em marcha, que este foi inclusive freado, que em todo caso foi falseado pelo domínio da Europa. A prova é que hoje os nativos da África ou da Ásia reivindicam escolas, e a Europa colonizadora as nega. É o homem africano quem solicita portos e estradas, e a Europa colonizadora raciona. É o colonizado quem quer ir adiante. É o colonizador que o mantém atrasado.